Louvado seja Deus, saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para falar a respeito de como disciplinar o corpo, né? Estamos nessa série de estudos sobre a nossa vida, sobre o espírito, alma e corpo. Lembrando os irmãos para que venha nos ajudar a divulgar este trabalho, né? Dando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal para que assim, né, nós possamos expandir esse trabalho tão importante, tão pouco falado nas igrejas, né? A disciplina do corpo. Precisamos estudar as funções do corpo para compreender que o diabo está de fora e Deus está dentro de nosso espírito. Louvado seja Deus. Sendo assim, tudo que é do diabo vem de fora para dentro, e tudo que é de Deus vem de dentro do nosso espírito para fora. Veja a maneira como o inimigo age. Ele primeiro procura entrar pela porta da alma, que são os sentidos do corpo. O processo sempre começa com o inimigo tentando chamar a nossa atenção. Uma vez que ele tem a nossa atenção, ele tentará despertar algum instinto básico do nosso corpo. Como já vimos, os nossos instintos foram corrompidos pelo pecado e tornaram-se aliados do diabo. Louvado seja Deus. Quando ele desperta um instinto, nós dizemos que estamos sendo tentados. Uma vez que o instinto é despertado, o próximo passo é produzir dentro de nós um desejo. O desejo ainda não é pecado se ele for apenas uma forte tentação, e ser tentado ainda não é pecado. O pecado acontece quando o nosso desejo se transforma em intenção. Jesus disse que qualquer um que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou com ela. Nós vemos essa palavra ali em Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando compreendemos a forma como o diabo age, fica mais simples alcançar vitória sobre ele. Além disso, há algo que a palavra de Deus diz, que devemos fazer com o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está em Romanos capítulo 12, versículo 1. Devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo de disciplina. Disciplinar não é usar de asceticismo, mas é simplesmente não fazer a vontade do corpo. O nosso corpo e a nossa alma são a parte do nosso ser natural, que é chamada de carne. No Novo Testamento, o carnal, então, é aquele que vive no nível do natural, ou seja, no nível da alma e do corpo.
embora o espírito já esteja vivificado, mas ele não usa as funções do espírito, principalmente a consciência, para saber o que é certo da parte de Deus, não da parte da alma. Esses são os carnais, porque pecadores, carnal não é aquele que peca. O pecador, ele peca por natureza. Basta ele estar na natureza dele, ele está pecando. Carnal é aquele que vive, mesmo com o espírito vivificado, ele vive sobre a orientação de si próprio, ou seja, de forma independente de Deus, não deixa o Espírito Santo de Deus mover na vida dele. Alguns exercícios que temos que praticar. Esta é uma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. O espírito deve ser exercitado. A alma deve ser transformada. O corpo deve ser mortificado, disciplinado. Esta é a realidade. Algumas implicações práticas. Há uma atitude que devemos ter em relação a cada parte do nosso ser. Atitudes salutares com o nosso ser. O espírito deve ser exercitado. Com relação ao nosso espírito, precisamos exercitá-lo. A obra de Deus em nosso espírito está pronta. Daí dizer-se que o espírito está pronto. Todavia, assim como uma criança nasce perfeita, mas ainda precisa ser aperfeiçoada, também acontece o mesmo com o nosso espírito. Parte B, a alma deve ser transformada. A nossa alma deve ser transformada. Romanos capítulo 12, versos 2, diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz assim: contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Nos dizem com isto que devemos conhecer a renovação da nossa mente. Nossa mente tem que ser mente de Cristo. E quanto ao corpo, o corpo deve ser disciplinado. Por fim, o nosso corpo deve ser disciplinado, como é ensinado em Romanos capítulo 12, versos 1, como nós já lemos. Pela compaixão de Deus, nós venhamos a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Essa é a minha, a tua obrigação diante de Deus. Louvado seja Deus.